Pessoal, matéria Correio do Povo, tá? Folha extra. Tá aqui, magistério. Essa matéria aqui, ela é uma matéria, um editorial do CPER, Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. O jornalista responsável é o Luiz Damasceno, tá? Sobre isso. Mas vale a pena aqui a gente repercutir. Eduardo Leite foi eleito com a promessa de dialogar e valorizar quem trabalha no chão da escola. Assegurou que pagaria os salários em dia no primeiro ano de governo. Vendeu a reforma do Estado como solução e se colocou como um gestor moderno e inovador. Inclusive, ele é o governador mais jovem do Brasil. O ano passou, os salários estão cada vez mais atrasados. Escolas e turmas foram fechadas e a vida dos trabalhadores em educação só piorou. Após sofrer o desgaste de uma greve histórica, o governador teve a chance de recomeçar. Pelo contrário, se aproveitou da pandemia para cortar direitos e reduzir ainda mais os salários de quem já estava no limite da subsistência, aliando-se a Bolsonaro na destruição dos serviços públicos. A cada ato, Leite revela mais da sua face vingativa, autoritária e insensível aos problemas da educação e da categoria. O que experimentamos aqui é um simulacro de diálogo, uma relação unilateral, sem escuta, ignorando a realidade da escola pública. Prova disso é a construção dos protocolos de segurança para a volta às aulas presenciais, realizada a portas fechadas com empresários da rede privada sem consultar educadores, pais e estudantes. São regras ditadas pela urgência em abrir as escolas e por agentes comprometidos com o lucro acima da vida. Já saiu portaria do MEC dizendo que as aulas ficam suspensas até 31 de dezembro. É imperativo que Eduardo Leite abandone a intransigência, ponha um fim à escalada de ataques e demonstre alguma consideração por nossas vidas. Diálogo não é uma palavra vazia de significados. Pressupõe troca, deslocamento e negociação, não imposição. Governador, escute quem educa. Queremos respeito, salários justos e uma aposentadoria digna. Queremos viver, educar e trabalhar em paz. Pessoal, desde dezembro, os educadores receberam cortes mensais que chegam a 30% do salário. São mais de 27 mil professores nessa situação, tá? Nessa situação, mais de 27 mil. E 27 mil professores calculados tiveram o ponto cortado em razão da greve, apesar de terem recuperado o trabalho, tá? Sem que houvesse prejuízo aos estudantes. Então, segundo o CPER, isso é uma punição injusta. Se trabalhou, recebe. Se não trabalhou, recuperou, recebe. Isso é normal, né? Calculada para frear futuras mobilizações e facilitar o desmonte da educação e a destruição da própria escola pública. Pensamento CPER. São pessoas que trabalham e não estão recebendo pelo serviço prestado. Pessoas sem recursos para suprir necessidades básicas, comprar comida e pagar as contas. Pessoas já fragilizadas por 6 anos de perdas salariais e quase 5 de atrasos e parcelamentos. Trabalhadores no limite do estresse que precisam lidar com despesas extras de saúde e, devido à recessão econômica, o sustento familiar acostado, pelo desemprego. Então, alguns professores hoje são a única renda da casa, da família. E você sabe muito bem que na medida provisória, que virou lei, servidor público não pode ter auxílio emergencial. Não se trata de um gasto extra, mas de um recurso previsto no orçamento que é nosso por direito. Nós sabemos
todos sabemos que vivemos em tempos difíceis, mas o que pedimos é o mínimo. Trabalho feito é trabalho pago. Governador, devolva nossos salários. Isso que clama o Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul, tá? Então, o que aconteceu com o Magistério? Eles têm 6 anos de salários congelados, 54, já vai para 54 meses de salários parcelados e atrasados. Mais de 1/3 do poder de compra dos educadores foi corrido pela inflação, né? Porque o poder de compra, a poupança não vai igual à inflação, nada vai igual à inflação. Só o juro do banco, do cartão de crédito lá e o do Paulo Guedes, né? Que eles lá são muito do banco. Aliás, convido vocês a ver aquele vídeo ministerial de novo e ver o pronunciamento, que muita gente focou ali se era prova, se não era, né? Para a questão da Polícia Federal, né? Do Bolsonaro ter querido ou não, né? Querer ou não, interferir na Polícia Federal, que é órgão autônomo, vamos deixar, né? Tem autonomia, mas perderam alguns discursos ali, né? Depois também está repercutindo aí, como vocês sabem, a questão do ministro da Educação, que é oriundo daquela reunião, mas peguem e vejam de novo a reunião ministerial e vejam o que diz o presidente da Caixa Econômica Federal. Ele fala como se a crise não existisse antes da pandemia, como se as empresas já não estivessem tendo crise. E aí, onde é que está aquele discurso que o Brasil estava em crise na época da eleição? Bom, continuando. Atraso recorde na folha de pagamentos, veto nos reajustes salariais até 2022 e mais de 9 bilhões em isenções fiscais sem transparência. 40 milhões de gastos em propagandas em 2019 e quase o dobro, isso sendo o dobro do governo Sartori. Desmonte, precarização e mercantilização da escola pública, tá? Redução de adicional, ameaça esvaziar as escolas e ampliar a desigualdade. Porque o que acontecia, gente? Quando tinha uma escola que era longe, uma escola de periferia, etc e tal, se recebia um adicional. Esse adicional era chamado de difícil acesso, ou seja, às vezes o ônibus não parava, tinha que subir uma lomba, não tinha um ônibus próximo, ou então esse adicional muitas vezes se tinha ainda a periculosidade. Por quê? Porque tem muitas escolas que elas são localizadas em bairros violentos, né? Inclusive que dá tiroteio, tem que ir todo mundo pro chão e precariedade, é assim que o professor gaúcho trabalha. Então, esse adicional, né, esse difícil acesso, ele era calculado. Primeiro ele começou a ser calculado da distância do centro até aquela escola. Depois entraram outros quesitos e havia escolas que, além do adicional de difícil acesso, recebia o adicional de periculosidade, tá? E o professor que trabalha à noite ainda recebia um valor ainda adicional, exatamente por causa do trabalho noturno, como qualquer trabalhador, né, seletista. Isso não se discute. Então, o que acontece? Os professores não vão querer mais trabalhar nessas escolas, né? Eles não vão ter por que correr o risco se não tem a contrapartida. Bom, eu estou correndo risco, mas eu também estou ganhando mais, né? Isso aí também me ajuda também na gasolina, a escola é longe de casa, ou então, né, a escola é longe de casa, mas esse difícil acesso supre o meu transporte, supre a minha gasolina, supre, né, eu tenho que me deslocar, supre um almoço que eu tenho que comer na rua, porque se o professor ele sai 15 para o meio-dia de uma escola, ele tem que estar 1h30 na outra, quanto tempo ele tem de almoço? E de deslocamento? Isso, um professor do fundamental. Um professor do ensino médio sai 12h45, 15 para 1. E aí ele tem que começar 1h30.
São 45 minutos. Não dá nem 1 hora de almoço. Vocês entenderam? Então, e outra coisa assim, ó, que é interessante aqui, uma posição, né? Governo confisca salários dos aposentados que ganham menos, né? Agora falando dos aposentados. A professora aposentada Carmen Demboschi, ela diz, abre aspas, eu me sinto verdadeiramente saqueada. O governo está nos tirando o sustento depois de uma vida contribuindo. Não dá para entender. É o desabafo dela. Por que ela diz isso? Porque em abril, os educadores inativos, aqueles que já tinham sido aposentados, que ganham um pouco mais de um salário mínimo, voltaram a pagar a Previdência Social, que não precisava, porque eles já tinham amealhado seu quinhão. Porque no contra-cheque do professor vem o IP Saúde, que é o plano de saúde, e o IP Previdência. Então, quando o professor, mesmo que ele continuasse na ativa, quando o professor ele chegava a um determinado, chegava e implantava os anos que ele precisava, trabalhando, né, ministrando aulas, enfim, e aí ele já estava com tudo, idade e tempo de serviço, tudo certinho para se aposentar a hora que ele quisesse, ele já não precisava mais pagar a Previdência. E agora, isso ele continua na ativa. Ele, sem se aposentar, se aposentando, obviamente, não pagava também. Agora, voltou a pagar. Tá? E pagar caro, né? Muitos perderão o equivalente ao 13º. Né? Ao longo do ano, esse valor que está sendo pago pela Previdência é calculado o valor do 13º salário, né? É como se tu recebesse lá no final aquilo que tu pagou o ano inteiro. Ao ano, e as reformas propostas e aprovadas por Bolsonaro, Eduardo Leite e seus deputados. O salário confiscado é muitas vezes o remédio do final do mês. Por meio do escritório do ex-ministro do STF, Aires Brito, o CEPERS, em conjunto com outras entidades, ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, que é uma DIN, que a gente chama, para derrubar as novas alíquotas. Uma liminar favorável chegou a ser obtida, mas o governo operou sua suspensão. A luta segue na justiça para reverter esses descontos brutais que recaem sobre os ombros de quem já trabalhou e contribuiu uma vida inteira para ter uma aposentadoria digna. Tá? Esse texto se encontra no Correio do Povo do dia 22 de julho. Tá, pessoal? Então, essa é a indignação aí da classe que fez uma greve histórica. Muitas escolas pararam. Os alunos, inclusive, foram para as ruas. E havia um pacote até bem mais, digamos assim, bem mais cruel, né? Acho que não tem outra palavra, tentei achar aqui uma mais amena, um pacote cruel aí com relação aos nossos educadores. No entanto, algumas coisas passaram, a maioria delas passaram, né? E, inclusive, há relato de professores que se assustaram, né, com o primeiro contra-cheque, quando virou subsídio, do tamanho dos descontos que ocorreram, tá? Eu vou deixar aqui no card a entrevista que nós fizemos na época da greve, tá? Com o 38º núcleo, né? Ainda estava isso fervendo, esse pacote ainda não tinha sido votado. E para vocês, né, relembrarem os fatos. E é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigado. Quem caiu aqui por acaso, se inscreve. Canal aqui apoiando sempre o magistério, sempre do Rio Grande do Sul, do Brasil, municipal e estadual. Te inscreve, badala o sininho, deixa seus comentários, tá? E um grande beijo para vocês. Era isso para hoje. Tchau, tchau, gente.